Capítulo 4: Industrialização e urbanização, partes do mesmo processo. Então, o processo de industrialização no Brasil, ele é um processo recente, tá? Antes da industrialização, o nosso país produzia apenas artigos para o campo, que era relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo, tá? O processo de industrialização, ele teve início no século XVIII, na Inglaterra. E nesse período, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Como ele era colônia de Portugal, ele era explorado e tinha a seguinte troca. Nós, como colônias, enviava matéria-prima para Portugal. Portugal, como metrópole, nos enviava produtos manufaturados. Esses produtos manufaturados eram o preço elevado. Então, a matéria-prima saía daqui por um preço baixíssimo e voltava um produto manufaturado a um custo altíssimo e assim gerando riqueza para Portugal, tá? Então, na segunda metade do século XIX, bastante transformações econômicas e sociais aconteceram no Brasil. O centro econômico do Brasil deslocou-se das antigas áreas de cana, que era a atividade principal naquele momento, do Nordeste para o Centro-Sul. Aí aconteceu a expansão da cafeicultura. A cafeicultura foi uma das principais responsáveis pela industrialização do Brasil, tá? Vamos ver a seguinte. Então, as crises mundiais e a industrialização brasileira. Então, as crises mundiais contribuíram para que o Brasil se industrializasse, principalmente após as duas grandes guerras mundiais, porque o Brasil era muito dependente de outros países em relação a produtos industrializados. Enquanto esses países estavam envolvidos na guerra, eles se dedicaram à fabricação de armas e artigos bélicos e passou a faltar produtos aqui no Brasil. Desta forma, diante dessa situação, os ricos fazendeiros que obtiveram lucros grandes com a venda de café perceberam que havia necessidade de industrialização e decidiram investir o dinheiro do café aqui no Brasil em industrialização. E aí, então, com isso, começa a dar um processo de industrialização no Brasil, tá? Outro fator foi que os Estados Unidos produzia muito e vendia para a Europa. E com a guerra, com o fim da guerra, a Europa foi se construindo em fins dos anos de 1920 e voltou a produzir, reduzindo drasticamente a compra para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos produziu pensando num consumo X e esse consumo não surtiu efeito. Os europeus começaram a produzir os seus próprios produtos e a produção dos Estados Unidos ficou sem destino, ficou guardada lá nos armazéns. Com isso, então, a falta de compradores levou o estoque dos produtos, que consequentemente levou muitas empresas à falência, e a falência dessas empresas gerou desemprego, aí o desemprego gerou a falta de alimentos, e enfim, gerou a crise de 1929. E essa crise atingiu o Brasil, porque o Brasil era exportador de café. O Brasil vendia café para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos não comprou mais em grande quantidade de café, os estoques de café aumentaram aqui no Brasil. Tanto é que o governo teve que comprar alguns estoques de café para ajudar os barões do café, mas mesmo assim não foi suficiente. Muito café foi queimado. E aí então os barões do café perceberam que eles precisavam ter uma atividade viável, uma outra atividade para ganhar dinheiro. E essa atividade era a industrialização, tá? Então, o primeiro grande impulso da industrialização brasileira. Então, até 1930, a atividade industrial então era bastante limitada. O que o Brasil fabricava? Produtos de pouca tecnologia, como tecido, alimentos, utensílios domésticos. Vai ter uma mudança no cenário a partir do governo Getúlio Vargas, que teve duas administrações, de 1930 a 1945, de 1951 a 1954.
E o que Vargas se preocupou? Em sustentar a indústria brasileira. Privilegiou a indústria nacional, desenvolvendo a indústria de base, que é a indústria da matéria-prima, que já era que o Brasil ele se tinha bastante a matéria-prima, a base. Então, esse era um produto que não precisava ser comprado fora do país. E além disso, ele incentivou a substituição de produtos importados pela substituição dos nacionais. Nesse cenário, nós também temos que destacar que alguns investimentos foram feitos, tá? Construção de novas vias, mudanças na questão econômica. Então, os cafeicultores investiram na abertura de indústria e o governo federal investiu na infraestrutura, dando estrutura para locomoção, para poder dar suporte para essas indústrias. Além disso, ele adotou medidas para proteger a indústria nacional em relação à estrangeira, tá? Então, por exemplo, um suco de laranja produzido aqui no Brasil ia ser mais barato no mercado do que um produto que vinha dos Estados Unidos, um suco que viesse dos Estados Unidos. Ele aumentou as tarifas desses produtos que eram importados. Para quê? Para vender o produto nacional. Também, bem importante, a gente criou leis trabalhistas, regulamentando as relações entre empregador e empregado. Férias, 13º, jornada de trabalho. Então, para evitar as manifestações, as greves dos operários, tá? E aí, então, ferrovias foram construídas, as ferrovias que tinham sido construídas para o café foram utilizadas, então, agora para transportar produtos industrializados para as indústrias. O segundo grande impulso da industrialização, ele se deu, então, no governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, no qual ele incentivou as empresas multinacionais. Quais foram os incentivos? Diminuição e isenção de impostos por determinado período, as empresas estrangeiras que se instalassem em território brasileiro. Então, elas iriam vir, não iriam pagar imposto por um determinado período ou iam pagar um imposto menor. Além disso, elas ganhavam o terreno para construir a sua infraestrutura, tá? E também o governo garantia o fornecimento de energia elétrica e matéria-prima, que era o que o Brasil tinha bastante, para a atividade industrial, como o aço. E esses fatores, então, fizeram com que as primeiras indústrias automobilísticas estrangeiras do Brasil, as indústrias automobilísticas estrangeiras viessem para o Brasil, como a alemã da Volkswagen, da Mercedes-Benz, e a estadunidense, a Ford e a General Motors. Então, além dessas, também as multinacionais produziram máquinas e equipamentos para atividade rural, que isso propiciou a mecanização e a modernização do campo. Atente que a modernização do campo já vai gerar outro fator, que é o desemprego no campo e a procura por emprego na cidade nessas indústrias, tá? Então, é um ciclo fechado. Então, esse processo de industrialização ele se concentrou na região de São Paulo e Rio de Janeiro, onde se produzia mais, mas também integrava com o restante do país, só que a riqueza, a economia se concentrava ali. Então, se acentuou um pouco as desigualdades entre os estados brasileiros, tendo destaque então para São Paulo e Rio de Janeiro, que até hoje permanecem assim. Então, agora a indústria brasileira hoje, ela é uma atividade bem importante, apesar dos avanços tecnológicos que levaram à substituição da mão de obra pelo uso tecnológico, né, pela mão de obra por máquinas. O setor terciário, que é o setor de serviços, ainda concentra um significativo contingente de trabalhadores. Ele é responsável por cerca de 13% da população economicamente ativa no Brasil, tá? Além disso, a indústria ela responde por cerca de 22% de toda a riqueza produzida no Brasil e está presente em todos os setores de produção, indústria de base, bens intermediários, bens de consumo, construção, extrativismo. A desconcentração industrial também vem acontecendo. Se vocês observarem
a página 73 vai ter um gráfico que vai mostrar pra gente que ainda está concentrada na região sudeste e sul, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, que fazem parte da Grande São Paulo, são as mais industrializadas do país. Mas nos últimos anos, incentivos fiscais em outros estados está fazendo com que a possibilidade do setor industrial ir para outros estados também. E aí então vem a terceira revolução industrial, que é a revolução ligada à tecnologia, tá? Ela avançou bastante em meados do século XX, tá? Principalmente nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão, e em menor escala também do Brasil, tá? Então, no país, aqui no Brasil, nós temos polos tecnológicos, tecnopolos, que estão situados, por exemplo, em São José dos Campos, São Paulo, onde tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que é muito famoso, muito conhecido, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Embraer, que é a empresa brasileira da aeronáutica, que fabrica as aeronaves, algumas universidades brasileiras. Então, a Revolução Industrial também chegou ao nosso país. Entre as consequências da industrialização, nós temos a urbanização, tá? É o crescimento das cidades. Como que isso se deu? Isso aconteceu observando a página 74, vocês vão ter um gráfico que vai vai apresentar para vocês o crescimento da população urbana em relação à rural. População urbana em verde, população rural em laranja. Então, observem que a população rural até 1960 era maior. A partir de 1970, começa a inverter. Em 2010, que foi o ano que o IBGE lançou esse gráfico aqui, mostra-se uma grande disparidade. Muitas pessoas morando na área urbana e poucas na área rural. Então, isso se deu com a redução da produção do café, o desenvolvimento da indústria, que estavam no espaço urbano, e aí as pessoas deixaram de viver no campo para viver nas cidades. Isso aconteceu durante o século XX. A maioria das pessoas foi trabalhar nas indústrias, e aí o país passou de rural primário, exportador, para urbano industrial. O campo também, como nós estudamos anteriormente, a tecnologia no campo também foi um fator que dispersou essa população para a cidade, tá? Então, os empregados vieram para a área urbana através de emprego, procurando emprego, oferta de serviços, saúde, educação, lazer, isso que era proporcionado nas cidades. Como um grande contingente populacional veio em pouco tempo, as cidades não estavam preparadas, as áreas urbanas não estavam preparadas para receber tanta população, tantas pessoas. Então, a questão de água encanada, a questão de tratamento de esgoto, enfim, não foi planejado. Então, o déficit de moradias também, as pessoas não terem condições de construir suas casas, então, construção de barracos, ocupação irregulares, tudo isso gerou um problema para o Brasil, tá? O adensamento populacional, o crescimento das cidades, a falta de planejamento trouxe problemas sociais. Então, não tinha emprego para todo mundo, tá? Então, muitas pessoas não tinham condições de se manter, então levou essas pessoas a viver em moradias em locais precários, intensificando então o contraste social, os pobres e os ricos. E o espaço urbano também não conseguiu dar conta de atender os serviços essenciais, como água e tratamento de esgoto. Então, muitas pessoas ficaram à mercê dessa situação, ocasionando também um problema de saúde pública, tá? Agora vocês vão ler o Para Ir Além, que é o crescimento da cidade e o aparecimento das favelas, que é relacionado com a urbanização.